Maravilhoso dia para vocês que fazem parte da comunidade do Instituto Minere. Depois de mais de 50 podcasts do IEM Podcast, estamos chegando na nossa última apresentação e versão de 2024 e preparando muitas surpresas para vocês em 2025. Estamos aqui mais uma vez com o Trio Podcasts aqui nos bastidores, apelidado dessa forma, para trazer um conteúdo final de 2024 sobre PAI-BM. Estamos aqui hoje com a Dirley Bernardi, da Samarco, com o Felipe Barrado, da Mineração Morro do Ipê, e um convidado muito especial, William Silva, que é diretor de gestão de riscos e desastres da Compidec de Nova Lima. Obrigada pela presença, William. E hoje nós vamos falar sobre uma temática muito especial e que eu imagino que deva ser uma dor no calcanhar de todo mundo que trabalha com os planos de ação de emergência de barragens de mineração, que são: quais são os desafios de promover a cultura de segurança e preparar os territórios para a emergência com barragens? É isso, meus amigos, é esse o papo de hoje, e depois de mais de 50 podcasts, esse é o último da temporada, e nós vamos preparar e revelar uma surpresa para vocês ao final deste podcast aqui, sobre 2025. Então, para começar, vamos nos apresentar. Dirley, boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado novamente, viu, Marina, pelo convite. Vou me apresentar aqui. Meu nome é Dirley Bernardi, eu trabalho na Samarco Mineração. Eu sou engenheira geotécnica de formação, sou especialista em geotecnia. E atualmente eu sou responsável por todos os processos dos PAI-BMs de todas as estruturas da empresa onde eu trabalho. Bem-vinda, Felipe. Olá, tudo certo? É uma satisfação estar aqui novamente. E eu sou o Felipe, eu trabalho na Mineração Morro do Ipê e lá eu conduzo todo o processo do PAI-BM e certifico que a conformidade e a operacionalidade de todas as atividades, elas ocorrem da forma preconizada por toda a legislação. Perfeito. William, nosso convidado especial. Legal, pessoal. Uma boa noite. É uma honra estar aqui com esses especialistas. Já conheço todos aí por LinkedIn, né? Mas, como dito, né, sou o William Silva. Hoje estou como diretor de gestão de riscos e desastres da Defesa Civil de Nova Lima e vim aqui para a gente bater esse papo sobre tanto a mineração quanto as ações que a gente tem desenvolvido aí dentro do nosso território. Perfeito, pessoal. Antes da gente contar toda a história, de como a gente está evoluindo nos nossos territórios, eu queria começar com uma rodada para a gente nivelar quem está nos escutando. Hoje, como que os territórios precisam de estar para que a gente considere eles preparados para uma emergência com barragens de mineração? Bom, acho que a gente precisa começar com os elementos de autoproteção, né? Que são as placas de sinalização, placas de ponto de encontro, rotas de fuga, áreas de risco. A gente tem que ter o sistema de alerta e de emergência, né? Que são as sirenes. Além disso, a gente tem que fazer uma preparação com a comunidade, né? Fazer seminários, reuniões públicas e fazer os simulados, né? Para garantir que o pessoal vai saber utilizar esses elementos de autoproteção no momento de uma emergência. Legal, isso aí. Eu quero só complementar. Eu acho que talvez um pouquinho antes de ler, quando a gente vai fazer o planejamento para poder montar essa malha de sinalização, é aí que realmente começa o nosso trabalho. Quando o empreendedor vem até a Defesa Civil buscar essa integração para construir esses planos, a gente percebe muitas vezes a deficiência de entender o micro do território. E muitas vezes, quando você planeja algo, executa um plano e não ouve a comunidade, isso dá um ruído muito grande. Então, eu diria sim, os elementos de autoproteção, a primeira etapa, porém esse planejamento de como e onde implantá-los para ter uma melhor efetividade aí quando eles estiverem prontos e a gente evitar retrabalho. Exatamente. Felipe, qual que é a sinalização que a gente utiliza? Bom, aqui em Minas Gerais a gente é regido atualmente pela Resolução 83 da SEDEC, da Defesa Civil de Minas Gerais, e essa sinalização, ela voltada, dentro do âmbito das barragens de mineração, ela
preconiza que o empreendedor ele fique como responsabilidade implementar essa sinalização em campo, em aprovação e planejamento junto com as defesas civis de cada município. Então, essa resolução ela traz até uma novidade que ela dá mais autonomia para o município a nível de rever o distanciamento entre essas placas e atualizar esse projeto conforme o município entender que é o pertinente, que entender que é aderente à realidade daquela comunidade. Então, quando se fala em sinalização, a gente tem um pouco dessa ideia. Perfeito. E a gente sabe que a Defesa Civil Nacional, né, tem o caderno de elaboração, aliás, caderno que propõe ali ajudar as pessoas a elaborarem um PLAN-CON, e ali é a referência nacional e tem a orientação das placas a nível nacional, que ela é diferente, um pouco diferente das placas utilizadas em Minas Gerais. Então, esse podcast, a gente vai direcionar, até para a gente aproveitar aqui os nossos especialistas, para as barragens e para os territórios de Minas Gerais, porque a federal é uma placa verde, né? E aqui a gente tem uma placa um pouco diferente, inclusive formatada, azul, né? Como é que ela é uma placa fundo azul, né? Até ela tem que ser uma placa refletiva, então... geralmente a placa de ponto de encontro ela tem um tamanho padrão com os destaques ali em alaranjado. Hoje, com a nova resolução 83, é necessário que essa placa tenha identificado ali o número do ponto, que para a gente foi um avanço muito grande. Depois eu vou falar o porquê, o quão importante é Já pode falar. Então vamos lá, né? Aproveitando. A gente teve muitos problemas no passado, quando você ia, principalmente durante os simulados, que você precisava fazer não só a contagem das pessoas, mas se localizar ali nas AS para o caso de alguma ocorrência real durante o exercício. E muitas vezes a gente que trabalhava no planejamento tinha ciência de onde eram os pontos em específico, inclusive pelo nome, falava, fulano está no ponto de encontro 32. Tá, onde é isso? Às vezes a pessoa que está no campo, muitas vezes ela não faz ideia, ela está numa placa escrito ponto de encontro. Então, pequenas modificações como essa que a resolução 83 trouxe de incluir esse número visível na placa, faz com que a pessoa que esteja no ponto de encontro, ela se identifique e muitas vezes faz um contato e fala, eu estou no ponto de encontro 32. Isso, para o órgão que precisa retirar essa pessoa, fazer um resgate, levar um suprimento, é fundamental. Eu sei que ela está no ponto de encontro 32, o ponto de encontro 32 é a coordenada tal. Então, assim, para a gente foi maravilhoso essa modificação. Né? Um avanço. E a gente também teve, né, esse ano, com a resolução 83, uma flexibilização sobre as rotas de fuga, né? Por exemplo, a normativa passada falava que tinha que ser de 50 em 50 metros. Outro avanço. Né? E agora parece que, com o aval da Defesa Civil, pode ser menor ou maior, né? Tirou aquela rigidez, né? Algum de vocês querem comentar? Tiveram alguma experiência sobre isso? No nosso caso, eu vou falar que também um avanço muito grande quanto a isso, porque, pensa comigo, né? Você está num território, vou pegar o exemplo de Nova Lima, onde você tem barragens que impactam o centro da cidade. Esse centro da cidade ele já tem placas de sinalização de trânsito, semáforos e já um pouco poluído. Como que eu vou fazer se eu preciso instalar uma placa de 50 em 50 metros na via principal da cidade? Então, abriu esse horizonte para que a gente pudesse, primeiro, conversar com as comunidades, entender qual que é a real demanda e, às vezes, não vou colocar de 50 em 50, mas eu vou colocar numa esquina e eu vou conseguir visualizar a próxima que vai estar a 55 metros 60, que antes não era possível. Exato. Eu tinha que responder Ministério Público, a promotoria, tudo porque uma placa não estava com seus 50 metros de distância. E às vezes, dependendo do território, quando a gente fala de um território tensionado, como é o caso que a gente tem em Nova Lima, isso cria outros problemas e vão se escalando. Então, essa atenção que foi dada, transferindo para o Compidec essa autonomia, que ele conhece o território no micro. Ele sabe que eu não posso colocar uma placa ali, porque passa um ônibus ali, vai entortar, vai arrancar a placa. Então, isso deu mais autonomia, foi muito bom para a gente.
Perfeito. E a gente tinha uma situação que os auditores, né, os fiscalizadores iam para campo com uma régua mesmo. Vocês passaram por isso? Sim, demais. E aí, Sal, fita realmente, métrica. com fita Que métrica. depois evoluíram para treinar laser. Exatamente. É isso mesmo. A gente fez um trabalho com a Defesa Civil, das nossas defesas civis lá, né, da empresa, um caminhamento mesmo na rota. Então, assim, cada placa, você para, você olha. Você consegue ver a próxima placa? É Entendeu? isso. Às vezes não tem necessidade de você encher de placa, né? Tem que ser otimizado e ser inteligente, né? Que você consiga ver. E também, assim, hoje as placas elas têm um padrão. Mas como eu disse, você tem que olhar a especificidade de cada território. Então, hoje em Nova Lima, nós temos, por exemplo, parques ecológicos que são os AS. Eu vou colocar uma placa de 50 metros dentro de um parque ecológico? É só se eu quiser expulsar as pessoas do parque. Então, a gente tem que entender onde essas placas têm que estar posicionadas. A Defesa Civil jamais vai abrir mão da segurança. Isso é fato. Sim. Mas a gente também tem que ser coerente, né? Então, em Nova Lima, o que a gente fez para melhorar? Pô, vamos pegar o tubo galvanizado, que essa placa está implantada, vamos pintar ele de verde, pelo menos para casar, tentar, sabe, amenizar o impacto ali. Mas que todo mundo saiba que é uma placa, é uma zona de autossalvamento. E é muito interessante porque, como exemplo de Nova Lima, que é um território que existe um histórico de tensão, que existem equipamentos, né, edificações sensíveis dentro do território, né, como o próprio parque ecológico, e como que a placa ela pode dar lugar, de alguma forma, a campanhas de prevenção, de conscientização de risco. Então, por exemplo, você pinta a haste de uma placa de verde, você, nesses locais, você distribui informativos, tem N ações a nível de conscientização de pessoas que você pode empregar em território que vai sanear, que vai blindar essas pessoas num sentido de olhar para além da placa. Claro. Né, assim, então, até edificações e locais onde tem transeuntes, pessoas que trabalham, que estão passando por ali, que não necessariamente são da região, existem estratégias que podem ser complementares às placas, né? Então, quando a gente fala de conscientização, de programas de educação ambiental, passa muito por isso, assim, como trabalhar para além da sinalização, né? E é uma oportunidade única, sabe, Felipe? Você vai no território, claro, a manutenção ela é contínua, ela é constante. E quando eu digo isso, porque nós lá em Nova Lima, as defesas civis no modo geral, têm levado isso para os empreendedores. Manutenção de placa é obrigação. E eu não quero que você faça isso uma vez por mês. Você tem que ter um cronograma coerente, aderente para poder fazer isso. Mas essa primeira ida ao território é uma oportunidade que ela não vai se repetir mais. Porque a pessoa que está vendo a placa ser colocada ali, ela vai ter a curiosidade, ela vai chegar e pergunta. Se você perde essa oportunidade, nunca mais ela vai te perguntar. Muitas vezes aquela placa vai ser colocada ali, depois de 6 meses a pessoa vai passar, vira-se uma rotina, ela não percebe mais que aquela placa está ali. Então a importância de aproveitar esse primeiro momento, essa entrada no território, para trabalhar essa cultura, trabalhar essas ações com a comunidade. Gente, perfeito. Então a gente já falou, né? A gente tem as placas de rotas de fuga, temos as placas dos pontos de encontro, que agora eles são numerados, né? A gente sabe no PBM, todo mundo sabe quando fala ponto 32, todo mundo sabe qual que é, né? É isso. E a população também sabe que o ponto dela agora é o 32 e fica mais fácil, inclusive, para eles trazerem ali no simulado e tudo mais, como o Ina falou, o pedido de um socorro, ou se não, alguma orientação, alguma informação que está acontecendo ali no território. Um grande avanço. E também a gente tem as placas de área de riscos, né? Zonas de riscos. Como que vocês veem essas placas? Eu acho que a mudança que teve na resolução 83 foi super válida, porque isso me incomodava. Às vezes você chega e você vê uma placa de área de risco. Mas você não sabe se você está entrando ou se você está saindo, né? Então agora ela traz lá início da área de risco, término da área de risco. Eu acho que fica mais didático, né? E mais explicativo. Eu vejo com bons olhos. Legal. A gente, em Nova Lima, como a gente tem um mapeamento muito recente de risco do município,
a gente vê uma oportunidade de não sinalizar apenas as áreas de risco de rompimento de barragem. Então a gente acaba pegando esses ganchos que a legislação nos traz para também implementar dentro do nosso Plancon essas placas. Então quando eu trato, por exemplo, a área de risco, muitas vezes a pessoa que mora e ela sabe que ela reside numa área de risco, geralmente as áreas de risco de inundação e as áreas de impacto de barragem são as mesmas. Então eu vou colocar ali, atenção, aqui é uma área de risco, né? Início e fim. Ela vai servir para todo tipo de risco. Isso. Então, para a gente, foi também um gap interessante para poder entrar com essa sinalização para outros riscos dentro do município. Ô, William, agora eu vou fazer uma pergunta, tá? Eu à fiquei vontade. curiosa agora. Legal. Eu sei que várias barragens, elas dividem o mesmo vale ali, digamos assim, né? De várias empresas. Com certeza. Como que vocês tratam isso lá? Nossa, é um desafio, né? Não tem uma receita pronta, queria se tivesse. Mas a gente tenta, sabe, fazer essa integração. A gente tem chamado os empreendedores para a mesa para discutir. A gente entende a fragilidade de cada um. E a gente sabe que você não compara um empreendedor X com Y até pelo porte, muitas vezes. Volume de equipe. Porém, você tem pontos mínimos que eles têm que se aderir, tem que ajustar. Então, por exemplo, eu não vou citar nomes, mas Nova Lima que a gente tem ZAs muitas vezes compartilhadas com 3 empreendedores. E o nosso maior desafio é que às vezes não são barragens da mesma categoria. Às vezes você tem uma barragem de mineração e uma barragem de geração de energia, que é outra legislação. E aí? Então, assim, a gente tem chamado eles para discussão. Não conversa, né, essas legislações. Não conversa. Né? Então, o que a gente tem trazido é que o quê? A gente estabeleceu um requisito mínimo para segurança de barragem. Independente se essa barragem é hidrelétrica, se ela é de mineração, água, o que for. Às vezes, porque a gente fala barragens, né? Você tem, para ser considerado barragem, você tem alguns parâmetros mínimos. Mas em Nova Lima a gente considera qualquer estrutura com capacidade de reservação hídrica que possa romper, ela entra dentro do Plancon. Então hoje são mais de 60 estruturas mapeadas, dentre lagoas, diques, às vezes lagoas ornamentais dentro de condomínio, SAMP para fazer trânsito de cheia, isso tudo está mapeado. E aí, assim, vira realmente um campo minado. Você enxerga o mapa de Nova Lima com várias manchas e quando a gente traz esses empreendedores para a roda, para discutir isso, muitas vezes o que você vai pautar ali é o quê? Primeiro, os recursos que vão ser empregados. Eu acho que é um avanço muito grande em Congonhas, que a gente tem a formação do GAN. A gente pretende em Nova Lima trazer algo similar, né? Talvez na mesma magnitude, quem sabe, né? Porque o recurso é o primordial. Na hora de salvar vidas, o que importa é quem vai chegar primeiro e o que eu vou ter disponível. Então, vamos caminhando nessa linha. Vamos ver que 2025 teremos novidades por aí. E falando de confluência, né, um desafio também para esses territórios que a gente tem a atuação de mais de um empreendedor é o sistema de alerta, né? Sim. Vamos falar também do sistema de alerta, que é um pré-requisito para a gente preparar os nossos territórios. Quando a gente fala sistema de alerta, a gente está falando do quê, pessoal? Basicamente sirene, né? A gente entende que é o principal meio hoje. Eu acho que a sirene, né, o que a gente que trabalha nesse meio é o principal que a gente conhece, e, enfim, a gente já tem essa padronização, né, do toque das sirenes, que a Resolução 83 ela nos traz, né, então, para que todo o som de todas as sirenes ligadas à barragem de mineração, elas tenham o mesmo toque, o mesmo brado, a mesma voz, o mesmo chamado, né, porque até então isso não existia, né? Isso. Então até a gente tinha histórias de territórios que o brado das sirenes era uma música, às vezes, enfim, Nova né? Lima mesmo foi uma época que, e eu vou contar curiosidade, né? Vamos colocar a música, porque é mais calma e a gente não quer alertar ninguém. Acho que você não trabalha cultura prevencionista assim, sabe? Acho que você tem que explicar o porquê das coisas, não é tentar camuflar. Mas aí colocaram a ópera. Aí tem um cidadão que não gosta da ópera, ela reclamava da ópera. Jesus. Vamos colocar samba. Aí ia lá, colocava o samba. Tem gente que não gosta. Então, assim,
a gente realmente está criando maturidade. Isso está sendo claro, as defesas civis têm acompanhado esse processo, e para quem tem mais de um empreendedor, e a gente tentou lá em Nova Lima, logo no primeiro estágio, de casar o dia do teste, né? Então, por exemplo, o empreendedor X e Y, que tem as AS com influência no mesmo território, vão fazer o teste de sirene no mesmo dia, às 10 horas. Você imagina o caos que foi isso na primeira vez que tocou. Nossa. Porque as sirenes, elas têm sobreposição de som. É. Então, assim, quando você toca uma sirene para um determinado território e o outro empreendedor toca outra sirene de outro fornecedor, com outro timbre, com a voz masculina ou outra feminina, para atingir o mesmo território, às vezes você não ouvia nenhuma das duas. Você não ouvia, porque a onda sonora, muitas vezes, ela colidia ali e não funcionava. É um problema acústico mesmo. É um problema né? acústico. Aí, pô, vamos lá, solução. Um vai tocar às 10, o outro vai tocar às 10h15. Mas não é o ideal, né? Incomoda também, né? A população fica incomodada. Exato, né? Muito exato. tempo seguido, assim. E aí agora a gente vem nos avanços. Vamos torcer para no futuro as coisas irem melhorando cada vez mais. Perfeito, pessoal. E como é que é instalar sirenes no território? Como é que é esse processo? Não. Acho que o Felipe pode falar também da experiência dele. Pode começar, fala aí. Bom, acho que é sempre muito peculiar, assim, porque cada comunidade é uma comunidade, existe um nível de maturidade da relação dessa empresa com essa comunidade, o que essa comunidade já passou, qual é o histórico dessa empresa e principalmente quais são as ações que essa empresa desempenha a nível de proximidade, a nível de transparência, a nível de chegar junto com o território. E isso eu entendo que é um grande facilitador para esse processo. Então, geralmente, por outro lado, quando a empresa ela não tem uma transparência tão grande, quando a comunicação dela em território ela é difusa, ela não é clara, ela não é direta, isso atrapalha muito, assim. Mas a gente sabe que sirenes, muitas vezes, elas estão localizadas em propriedades e propriedades de terceiros, isso acaba gerando, né, acordos, isso muitas vezes é judicializado, mas eu entendo que, como eu disse, né, cada território é mas pelo menos lá na IP, quando a área que a gente trabalha é uma área que a gente tem uma comunidade que ela tem uma maturidade muito grande, é uma comunidade que tem uma relação que vem só melhorando com o tempo com a empresa. Eu acho que isso é um reflexo de N ações que a empresa desempenha, né, ao longo desses últimos anos, mas de fato é bastante desafiador, assim, porque tem topografia envolvida, o lugar que você vai instalar a sirene, e às vezes o tal do atualização de mancha, a sirene tem que ser deslocada. Então é realmente complexo, acho que tem que ser lidado com um cuidado muito grande, mas transparência, sim, sempre. É complexo, é muita burocracia. E por mais que você tenha um bom relacionamento com a comunidade, gera muita burocracia, né? Porque você faz o estudo acústico lá, como o Felipe falou, depende da topografia. E às vezes a área onde é o melhor local é, por exemplo, uma propriedade privada. E a pessoa não aceita. Mas mesmo se você for numa área pública, também tem muita burocracia, que você tem que pedir várias licenças, né, para conseguir. E assim, uma sirene, ela custa muito caro, ela demora muito para chegar. É uma operação de guerra para você instalar, porque você depende de... Você vai fazer você vai fazer meio que uma confusão ali no entorno para você conseguir montar, né? Porque você precisa de guindaste, você precisa de um monte de equipamento para montar, né? Então, realmente ela gera um transtorno, né? Além de toda a burocracia, né? As praças, né? Exato. E além de toda a tecnologia para integrar aquilo ali, aquela sirene ao demais sistema. Exatamente. Né? Aí você tem que fazer uma comunicação boa com a comunidade, prévia, né? Avisar, explicar o porquê. Depois você vai fazer o comissionamento, você tem que ter uma comunicação também, para o pessoal não assustar, que vai chegar uma sirene nova, né?
Perfeito. A gente falou de 3 elementos aqui. A gente falou como que o território tem que estar, né? A gente precisa de garantir a sinalização de emergência, que a gente Sim. falou, né? Rota de fuga, pontos de encontro e áreas de riscos. A gente também precisa de ter o sistema de alerta e a gente precisa de ter a comunidade informada Isso. e treinada, né? Até fizemos um podcast Exato. específico sobre simulados de emergência. É isso, pessoal. Eu posso dizer que hoje esse é o lugar, o momento que nós estamos? A gente está com isso instalado hoje? Sim. Como é que nós estamos hoje? Aí eu por Nova Lima, né? Até hoje a gente instala sirenes no território de Nova Lima. É sempre... A gente vem buscando com os simulados aperfeiçoar isso. E é comum essas observações. Eu não ouvi. Uhum. Em ponto tal, não estava claro a mensagem. E aí a gente volta para a mesa, vamos fazer o para casa, estudar, trazer para o empreendedor as necessidades e ele vai tentar suprir ali da melhor maneira possível. No nosso caso lá, por ter essas sobreposições, é um cenário mais complexo, porque a gente sabe que devido às automações, cada fornecedor de sirene atua de uma forma diferente. Uhum. E o que a gente quer puxar, eu acredito que num futuro, eu vou até olhar para a câmera aqui e falar, num futuro, eu acredito que os sistemas de alerta vão ser integrados. E o sistema de alerta, pessoal, ele está lá no empreendedor, ele está ligado direto no CMG para ser acionado, porém, a Defesa Civil, ela tem que estar unido naquilo ali, as coisas têm que funcionar, tem que criar uma espécie de um arcabouço para evitar as falhas. Toque acidental de sirene é algo que cria um problema gigantesco dentro de uma comunidade. E isso eu não estou falando de uma comunidade apenas tensionada. A gente tem cenários recentes aí, saiu até na mídia. Uhum. Gente, um toque acidental de uma sirene, ele pode revelar inúmeros problemas que estão inclusos ali. Uhum. E se essa sirene tocou acidentalmente, será que ela tocaria realmente quando ela deveria tocar? São essas perguntas que a gente tem que responder para a comunidade. E aí é o que o Felipe falou. Quanto maior a transparência que esse empreendedor tiver com a Defesa Civil, a entrada que ele tiver na comunidade, quanto melhor for isso, mais a gente vai conseguir fazer funcionar. Esse é o nosso objetivo, né? Fazer Sim. funcionar o plano. Sim. A sirene é um Perfeito. papel fundamental para isso. Sirenes é um tema muito complexo, né? Porque a população tem que dar credibilidade a este sistema. E a gente passou por um período, eu acho que agora as coisas estão mais calmas, onde a gente teve que instalar muita sirene, muito rápido, né? Tendo que aprender como fazer essas automações, como lidar com os territórios, muitas vezes com o apoio da Defesa Civil para abrir as portas mesmo, até mesmo do Ministério Público em alguns casos, né? Para a gente preparar esses territórios, não foi isso? Agora eu queria puxar assim para a gente conversar com quem está nos ouvindo, como que foi a nossa história para chegar até os patamares que a gente está hoje. Porque se a gente olha para um passado muito recente, 5 anos atrás, 6 anos atrás, a gente estava longe de estar no grau de maturidade que a gente está hoje, né? Então eu queria, assim, junto com vocês, contar essa história, né? Assim, por quê? Quais foram os gatilhos? O que aconteceu? Como é que foi esse passo a passo para a gente ir desenvolvendo os territórios e a gente também, em paralelo, e trabalhando a cultura de segurança dessa população? Onde que vocês acham que foi ali a virada de chave para a gente começar a pensar esses territórios dessa forma que a gente vê hoje? Bom, eu acho que deve ser um consenso aqui na mesa que eu acho que a grande virada de chave foram os rompimentos. Acho que foi uma linha que ela é muito clara hoje para todo mundo que trabalha na área da mineração, ou que é população, ou que acompanha, num sentido de, cara, desde coisas muito básicas, assim, sirene dentro de SAS, né? Você ter equipamentos de alerta dentro de uma área que pode ser impactada por um rompimento. E é interessante, Felipe, que assim, se ninguém chega e fala, ia estar lá até hoje. É interessante essa quando a gente fala de evolução, você fala de rompimento, e aí eu volto lá em 2001,
que em Nova Lima nós tivemos um rompimento de barragem na região de São Sebastião das Águas Claras, Rio Verde Mineração, foram 5 óbitos, e depois desse rompimento nada mudou. E aí a população, quando chega para conversar com a gente hoje, eles falam disso, falam, mas aconteceu lá atrás e nada mudou. Mas aí sim, após 19, né, a gente viu a legislação ganhando mais corpo, a gente viu mudanças efetivas, e aí quando aconteceu o Brumadinho, a gente teve a própria agência, né, pegando bem firme aí com os empreendedores sobre a questão. E aí foi a correria que você mesmo disse aí. Então, trocar o pneu do carro com ele literalmente andando. Correr atrás de décadas de atraso em prevenção, em gestão de emergência, gestão de risco, de barragens, né, no modo geral. E hoje a gente está aí, estamos caminhando, né? Eu gosto de falar que antes de você caminhar, você tem que engatinhar, né? Acho que a gente já engatinhou, agora a gente está caminhando. Então vamos continuar nesse caminho aí. E William, quando você lembra, né, desse processo ali, 2019 para frente, eu acho que 2021 com a ITCDEC, eu acho que deu uma organizada também no que era preciso fazer, eu acho que ficou mais claro para todo mundo, né? Ali a gente teve um engajamento de uma forma que a gente nunca viu o setor se engajando, né? Não, pelo menos no que se trata dos planos de ação de emergência. E aí eu queria saber, assim, como é que foi lá em Nova Lima, assim, chegar, instalar, não as primeiras, mas ir com aquele plano de instalar de 50 em 50 metros, de chamar a população realmente para os simulados. Como é que foi, assim, esse processo? O que vem na sua mente? Foi Histórias também, fica à vontade. Foi muito difícil, sabe? Quando você pega qualquer jogo, primeiro você tem que ditar as regras, porque senão não funciona. E não se tinha regras. Se tinha que cumprir ali o que você podia fazer a nível de prevenção, instalar um sistema de alerta e alarme, mas cada um tinha um entendimento diferente. A comunidade tinha outro entendimento. Como que a gente fez para nivelar isso? Foi muito difícil, né? Nesse primeiro momento, às vezes você chegava na comunidade para implantar um elemento de autoproteção, uma placa que seja, as pessoas, além de criticar, xingar, porque realmente tinha acontecido os rompimentos, era muito recente, né? As pessoas não queriam que você colocasse uma placa perto da casa dela. Você está desvalorizando minha propriedade. E realmente, né? Se você for parar para pensar... Mas até quando chegou a ITCDEC, criando essas regras, trazendo mais embasamento técnico, as coisas foram melhorando. Então aí a gente, como defesa civil, né, chegar muitas vezes no território, você não vai instalar isso aqui não. Falar, chefe, eu estou cumprindo a lei. E se você depredar esse patrimônio aqui, estou registrando um boletim de ocorrência contra o senhor, você pode ser preso. Foi esse o tom, naquele momento? Não, ali a gente não tinha com o que negociar. Era obrigatório, você tem que implantar o elemento de autoproteção. Eu, como defesa civil, jamais vou abrir mão da segurança do cidadão que mora na cidade. Por mais que ele não queira, que ele não sinta aquele risco, isso é inegociável. Então, assim, nesse tom, estamos cumprindo a lei, tem que ser implantado. Agora, qual que é a melhor forma? Vamos discutir, vem conversar. Bacana. Vamos chamar para uma mesa de conversa. Mas, assim, é conversa. Porque no início, às vezes, a gente promovia algum fórum de discussão e aquilo ali virava um palco, sabe? As coisas explodiam ali no meio, tinha que ter polícia do lado de fora para proteger o órgão público. Hoje não, as coisas têm caminhado, as pessoas entenderam o que é segurança, entenderam a necessidade da placa, a falta que as placas fizeram, que o sistema de alerta fez, e hoje as pessoas que sabem, porque hoje 100% das pessoas que moram numa zona de autossalvamento sabem disso, pelo menos em Nova Lima, elas têm ciência. Então, elas têm ciência, sabem onde é o ponto de encontro e sabem que o sistema de alerta funciona, querendo ou não. E já aconteceu, assim, com vocês, de alguém dizer assim, olha, eu estou nas AS, mas eu não sei se meu ponto de encontro é mais adequado, eu acho que tem um outro aqui que eu consigo sair das AS mais rápido, ou
ou até mesmo disse, olha, acho que a sinalização aqui não está suficiente, e aí a população, alguém da população, a própria comunidade, cobrou ali do empreendedor ou do poder público uma adequação do território? Só de curiosidade, já aconteceu? Demais. E assim, tem várias histórias, mas uma que mais me marcou foi o seguinte, e também, talvez por falta de diretriz, um empreendedor X foi implantar o sistema de placas, né? Foi colocar lá, fazer instalação, e ele estava direcionando todo o fluxo de fuga para a direção do rio. E aí, assim, você tá falando de uma comunidade que morou do lado do rio anos. Os caras vivem ali a vida inteira. E aí começa aquele questionamento, você tá mandando a gente pra morte, tá mandando a gente pro rio. E aí, assim, por isso que eu digo, sabe, o planejamento, a fase, o ponto zero é o planejamento. Porque se tivesse trago pra gente essa proposta antes, com certeza a gente teria dito, cara, não pode mandar pra aí, tem que mandar pro outro lado. Exato. As pessoas vão ficar ilhadas, não importa, elas estão seguras no ponto de encontro. Isso. Agora, você direcionar a pessoa para passar numa passarela sob um rio, tá errado. Eu acho que ir a campo também, né, William? As Sim. pessoas fazem lá no computador, sem ter ido a campo, e ela não tem noção, porque depois que você vai no campo mesmo, é outra história. A gente gosta de falar que o papel, ele aceita tudo, sabe? E enquanto você não pega a bota, vai lá, suja a bota no campo, entende a realidade, aí você vai entender por que o ponto de encontro não pode ficar no alto de uma colina com muito íngreme, porque você tem uma idosa ali que ela precisa se locomover. Mas aí eu vou entrar num ponto que era o caso que eu ia contar. Porque a gente tem uma comunidade que a gente colocou um ponto de encontro numa parte baixa, que estava fora da mancha, seguro, mas a comunidade pediu para colocar na parte mais alta. Sensação porque de eles segurança. se sentiam mais seguros. É isso. E aí, no simulado, a gente foi questionado pela Defesa Civil Estadual, porque a gente colocou num local que Muito tinha íngreme. que subir escada e tal, mas a comunidade que pediu. Então, assim, realmente, no simulado a gente vê os senhores subindo a escadinha, fica perto da igreja, subindo a escadinha, mas Talvez eles pediram porque eles se sentem mais seguros É lá isso. no alto. Talvez, a gente gosta muito de falar que nesses momentos não é interessante economizar muito, sabe? Pô, vamos criar mais um ponto. Isso. Em vez de eu trocar, tirar um daqui, pô, lá, eu vou criar mais um. Isso. Gente, aqui, ó, vocês têm 2. Escolham o que vocês acharem melhor. Se sente melhor, Mas eu né? quero todo mundo participando do simulado. Vocês tocaram num ponto interessante, né, que tem sido uma preocupação. A gente está falando de evolução, né, gente? Evolução. A gente falou como estamos contando um pouco da história e daqui a pouco a gente vai falar da nossa visão, né? Então, evolução. Nas nossas normativas, existe a preocupação, né, com as pessoas que têm dificuldade de deslocamento, né? E principalmente com os cadeirantes. E existe uma dificuldade, principalmente em áreas rurais, de manter uma rota adequada para essas pessoas, né? Como é que vocês acham que a gente está nesse nível de evolução nos PAI-BMs e também no nosso conhecimento do território? Bom, com relação ao conhecimento do território, nós como Defesa Civil, a gente está 100% aberto e disponível. Todos os 31 PAI-BMs que passam pelas nossas mãos hoje, a gente constrói com o empreendedor essa malha de sinalização, a gente checa ponto a ponto no campo. Tem o cadastro, né? O cadastro, ele é muito importante, e assim, uma das deixas que eu ia até deixar claro aqui, é importante atualizar os cadastros, gente. Porque uma pessoa que está com a perna quebrada hoje, daqui a um ano não está mais. Exato. Tô falando até olhando para a câmera. Existem esses casos. Então bom. é importante a gente, pelo menos dessa população com essa fragilidade, sabe? A gente ter um carinho maior. Porque a Defesa Civil fala, porque a gente é do território, né? Então a gente conhece bem as pessoas. Então, o Sr. João tá acamado. Não, o Sr. João morreu. Tem esses casos. Tem as gestantes também, né? As Já tiveram gestantes, neném. justo. Então, assim, esse conhecimento, ele não adianta o empreendedor, como você disse, de querer sentar no computador, montar, que não funciona. Por isso a gente começou a falar muito de operacionalização do plano. Será que aquilo que está ali realmente na prática funciona? Pessoas com dificuldade de locomoção, tá?
Quem vai tirar essas pessoas? Uhum. Será que a gente está trabalhando os NUPDECs? Porque eles conhecem a comunidade até melhor do que a Defesa Civil, porque é o vizinho dele que está lá. Explique para os nossos ouvintes o que é o NUPDEC. Eu sou apaixonado com o NUPDEC. Então Nós conta vamos pra ficar aqui a nós, noite hein? inteira. Falou sucinta. Bom, o NUPDEC, na verdade, né, é a sigla, né, Núcleo de Proteção e Defesa Civil, são eu gosto de dizer que é a Defesa Civil dos bairros, os voluntários dos bairros. E lá em Nova Lima a gente tem conduzido um trabalho muito bacana que começou em 2023, ano passado. Uhum. A gente primeiro fez um chamamento desses voluntários, pegamos no dia do voluntariado, chamamos o prefeito, vem cá. Prefeito de Nova Lima, jovem, prefeito João Marcelo, cara da mídia, todo mundo gosta dele. Faz uma chamada pra gente aí pro cadastro de voluntário. Foi lá, pegou o coletão da defesa, gravou um vídeo, soltamos nas redes. 270 cadastros. Nossa. De Bastante. cara. Primeira. Bastante. Puf. Falei, meu Deus, o que eu vou arrumar com esse tanto de gente agora? É bastante. Beleza, vamos fazer um filtro, né? Porque assim, muita gente se cadastra, gente, naquela emoção de não, eu quero ajudar, quero colaborar. Uhum. Só que o NUPDEC, ele é algo que exige um engajamento. Então a gente foi criando treinamentos, esses treinamentos davam certificados e esses certificados ganhavam pontos. Então assim, participei de um treinamento sobre gestão de emergências com barragens, aí participou. Nós vamos fazer hoje um treinamento sobre perigos do período chuvoso, participou. Nós vamos fazer uma oficina lá no Corpo de Bombeiros, participou. Nós juntamos, ao final, as pessoas que tinham participado dessas oficinas, desses treinamentos. Ainda fizemos um treinamento prático de brigadista florestal, que aí foi uma equipe menor que participou, mas também conduzimos esse treinamento. E ali a gente tinha a base pronta, que eram pessoas que fazia chuva, fazia sol, estavam presentes em todos os eventos que a Defesa Civil colocava. Esse é o cara. É o cara engajado, é o cara que ele se interessa pelo tema, ele quer multiplicar a ação da Defesa Civil. Sim. E aí a gente conseguiu montar o que a gente chama de Polo 1, e aí assim, é uma grande ilusão quando você vira e fala, vou fazer no NUPDEC e do dia pra noite eu tenho no NUPDEC em todo o bairro. Não existe, é um trabalho, processo, né? É um processo. E aí nós case conseguimos e tanto. montar o que a gente chama de Polo 1, sabe? Que é um conjunto de 3 bairros e se denominou Polo 1 porque é o primeiro e esses 3 bairros são a nossa, vamos dizer assim, área de risco mais sensível. É uma área que é impactada por movimento de massa, rompimento de barragem e inundação. É o mesmo bairro, os mesmos 3 bairros. A necessidade da gente conhecer essa população na sua essência e realmente entender quem estava ali, trouxe para a gente, também com uma integração com a Secretaria de Saúde, um mapa muito rico de pessoas com vulnerabilidade daquela região. Então a gente tem lá os cadeirantes, todo mundo que utiliza o sistema público de saúde, a gente tem essa pessoa mapeada, o cadastro dela e o NUPDEC, ele sabe onde ela está. Uau. Esse é um ponto bem interessante, William, porque quando a gente fala do cadastro, né, que a gente faz dentro do PAI-BM, isso é muito interessante porque tem até empresas que já fazem como se fosse uma matriz de criticidade em relação a todas essas pessoas. Então, às vezes uma pessoa que tem uma dificuldade para andar leve, ela é menos crítica do que uma pessoa acamada. E isso quando a gente fala de montar estratégias para resgate, para salvamento, isso te dá uma... Você quase sobrepõe aquele mapa que você já conhece àquelas pessoas de acordo com a criticidade delas, assim. Então, dentro da dificuldade de locomoção, Direciona, né, Felipe? você tem diferentes tipos, diferentes graus de severidade, né? E até é um ponto que até colegas já provocaram no sentido de existe essa periodicidade do cadastro que é feita, mas às vezes a gente pode caminhar para um cenário de linkar esse cadastro com as bases de
governo, de saúde, de educação, mas a gente sabe que a gente vive num país em que o sistema, a nível de governo, ele não é uniforme. Então, às vezes, você chega no posto de saúde, na secretaria de saúde de um município, o registro de saúde daquela pessoa está numa gaveta. Às vezes, então, isso. é um cenário que ele é muito quase ideológico, assim, de sonho, mas a gente entende que precisa entender que as realidades elas são muitas, assim. Então, eu acredito que isso que o William traz de vamos conhecer as pessoas no detalhe, às vezes a própria Defesa Civil e os NUPDEX, eles podem retroalimentar essa base de dados para falar, pô, mas esse cara não mora mais aqui, essa senhora ela já faleceu, essa grávida ela teve um filho, essa pessoa chegou, Então, acho que a gente pensar nessas várias formas de enfrentar esses desafios a nível de conhecer essa comunidade são muito válidos, assim. E para nós que trabalhamos, né, com a emergência, o cadastro ele já nasce desatualizado. Ele já nasce Justamente. desatualizado. E um desafio que a gente tem é como manter esse cadastro atualizado, causando o mínimo de impacto, de incômodo mesmo na comunidade, uma vez que a gente já tem uma agenda bastante com bastante eventos ali, né? Tem o simulado, seminário orientativo, a gente vai no território para a gente fazer os caminhamentos para ver se as rotas de fuga estão ok, né? Então, eu vi uma estratégia, né? E aí depende muito do grau de maturidade também da comunidade, que é durante o simulado fazia ali uma checagem dos dados das pessoas que participaram, né? Aí a pessoa já ficava com o tablet lá. Legal. E falava, olha, você é do domicílio X, ali consta para mim que uma pessoa tomava medicamento controlado, ainda continua. Ah, aqui consta que tinha uma pessoa acamada, como é que está a situação dela? E ali no simulado, com a pessoa no ponto de encontro, rapidamente, para aqueles pontos que são atualizáveis, fazia ali uma conferência, né? Sabe o que eu acho? Queria só dar mais uma, antes da gente mudar o tema. Eu acho que o cadastro, ele deveria ser mais simples. Eu sei que dali se tira muitas informações. Mas olha o tamanho desse cadastro. Ele é grande. Olha o custo, e aí eu digo até de pessoal que você tem para atualizar um cadastro desse porte. O que nós fizemos lá em Nova Lima? E aí, assim, eu tive uma conversa dessa com o Tenente Coronel Carlos Eduardo, da SEDEC, que atualmente não está mais na SEDEC, né? Mas na época ele estava. E a gente construiu lá em Nova Lima um mapeamento de risco, colocamos esses cadastros do SUS, né? Que no caso de Nova Lima existe uma base, o pessoal atualiza via tablet, então já gera um banco de dados. Não é a realidade de muitos municípios, mas a gente conseguiu trabalhar isso. Aí conversei isso com o coronel e ele falou, cara, muito boa a sua ideia, vamos trazer para fazer isso para Minas inteiro. Mas assim, é como você disse, Felipe, você vai chegar, às vezes, um município que você não vai ter esse banco de dados para cruzar. Você vai fazer o quê? Você vai construir ele. Não é homogêneo, né, essa situação. Né? São estratégias, Então, né, que tem que ser construídas de forma complementar, né? É diferente você tratar uma cidade, e aí lá em Nova Lima, por ter esses avanços, eu considero que foi mais fácil de trabalhar, do que você pegar um município, às vezes, com uma estrutura menor, com uma Compdec menor, que se for tentar fazer uma situação dessa, vai exaurir esforços e não vai chegar a lugar algum. Então, eu acho que o cadastro ele tinha que ser mais simples. Às vezes, você saber que a pessoa tem aquela dificuldade, sim, saber se ela toma uma medicação, isso tudo é muito importante, mas filtrar com o bombeiro ali o quê? Para resgate. Do que você precisa? Nos simulados que eu participo, às vezes dá até um friozinho na barriga do povo, porque a primeira pergunta que eu faço é quantas pessoas estão lá? De quando que é esse dado? Ah, não, de 2 anos? Não. O bombeiro não vai saber quantas pessoas ele tem que resgatar. Então, esse é um ponto que a gente ainda tem que avançar. Eu acho que o cadastro ele deveria ser mais simples para ele ser mais efetivo, para você conseguir atualizar mais vezes. E aí sim, de 2 em 2 anos, você faz um socioeconômico. Do que você precisa, entendeu? Faz um simples aí todo ano e o mais completo a cada 3 anos, 5 anos, não sei. Quando eu estava à frente, né, do PAIBM de Itabira, a gente tinha um momento antes do simulado que a gente checava os nossos dados, principalmente de saúde, com as bases da prefeitura, né, da Secretaria de Saúde.
e ali a gente descobria, né, se a pessoa tinha falecido isso ou é não, né? fundamental. Então, e aí no posto de comando, porque a gente também tem os auditores que ficam lá, né, par e passo da informação, né? Até um pouco quadrado, né? Eu tô falando isso com todo respeito, viu, gente? Vim da auditoria, tá? Adoro eles. Pois é. Então, mas fica ali no posto de comando, né? Então, esse é meu PBM e isso daqui é o que eu tenho de Atualização. informação atualizada com base nas informações públicas. E aí vem uma discussão muito importante que empreendedor, comunidade e o poder público tem que, como você falou, William, andar de forma parceira, conjunta, né, colaborativa, porque numa emergência o foco vai ser o resgate e a salvaguarda. É isso. Perfeito. Primeiro lugar, vidas. Exatamente. Pessoal, caminhando aqui, né, para a gente concluir o nosso debate, que está muito legal essa discussão. Quando a gente fala de território, a gente fala de cultura de segurança. E cultura é um conceito antropológico muito complexo, que a gente está falando ali de formas de viver, de pensar, de agir, de significar, né, a própria vida, a família, o território. E a gente fala, então, de uma cultura de segurança, né? A gente sabe que o Brasil tem uma cultura de segurança baixa e o setor da mineração, com as barragens de mineração, estão aí trabalhando no dia a dia os territórios. Como é que vocês veem a evolução dessa cultura de segurança? Está acontecendo nos territórios? Ainda não? Está muito aquém? Como é que está? Como é que vocês veem aí essa discussão da cultura? Bom, eu acho que a nível Brasil a gente tem, de fato, uma maturidade que relativamente é baixa, né? Apesar de que a gente, fora da mineração, nas outras áreas da indústria, existe uma maturidade de segmento talvez maior, assim. Eu acho que, como a gente estava falando, a mineração ela teve um avanço muito recente a nível de estratégia, de pensar, de colocar procedimentos, ao passo que em outros segmentos, no aeroportuário, no óleo e gás, são segmentos que já têm estratégias, já têm um histórico de prevenção de risco que já é muito longínquo, assim, de décadas. Mas eu acredito que a nível de comunidade, por exemplo, lá num dos municípios que a gente atua na mineração Morro do Ipê, em Igarapé, a gente tem um Plancon que ele é muito bem desenvolvido, a gente tem ações que desdobram desse plano de contingência, então a comunidade ela é cada vez mais treinada, e não só a nível do rompimento da barragem, mas de você se apoderar daquele território que você vive. Então, eu sei a história desse território, eu sei onde eu moro, eu sei que aqui todo ano tem um episódio de incêndio, de seca, de estiagem, de enxurrada, de deslizamento. Então, quando essas pessoas elas se apoderam daquele lugar que elas vivem, eu acho que essa conscientização de risco ela chega. Então, eu acho que é uma maturidade que vai de cada território. Eu acho que varia também da estrutura de defesa civil, varia do investimento que chega na defesa civil e no investimento que essas defesas civis elas fazem em território, mas ainda assim eu acredito que as comunidades elas vêm se apossando dessa consciência. Obrigada. E sua percepção? Eu concordo. Eu acho que a gente tem agido com muita transparência, né? Eu acho que a comunicação tem ficado muito mais aberta e muito mais fluida. Uma coisa que a gente falou no último podcast, eu acho, ou no penúltimo, é sobre trazer a comunidade para dentro das empresas, né? Para conhecer como é que funciona o processo, para conhecer o que é uma barragem, né? Para conhecer como é que é o centro de monitoramento. Eu acho que eles saem de lá com uma outra percepção, assim, né? E deixar muito claro que eles estão inseridos no risco, mas não é só risco de barragem, né? Tem risco de deslizamento, tem risco de enchente, de queimada, né? Que a gente tem muito aqui na nossa região. Acho que não só na nossa região, né? Acho que está no Brasil inteiro. Mas, e prepará-los, né? É o que o William falou da criação dos NUPDECs, eu acho fantástico. A gente tem também alguns casos lá de sucesso, assim. E prepará-los para todas as emergências, né? Então, tem o treinamento com bombeiro, tem treinamento de primeiros socorros, e eles são super engajados, assim, é fantástico. Hoje, se você for pegar a nível de defesa civil, né? Vamos falar de emergência com barragens, e aí eu faço uma pergunta para vocês. Como que eu vou ter esse primeiro contato com a comunidade para falar de emergência com barragem se a pessoa nem sabe o que é uma emergência?
Muitas vezes o empreendedor quer não, né? Vamos falar, muitas vezes o empreendedor necessita de implantar as ações dentro do território, porém você não tem nenhuma cultura previamente estabelecida. Às vezes, como o próprio Felipe falou, a Defesa Civil muitas vezes que não tem estrutura, ela não trata os assuntos de gestão de risco com a comunidade. Sim. Às vezes a pessoa já mora numa área de risco, muitas vezes de inundação, alagamento, viu a vida inteira alagando a casa, ou às vezes de algum parente, e não sabe o que é um ponto de encontro, uma rota de fuga. Então o que a gente vem trazendo é que, como o Felipe bem disse, o Plancon, ele tem que ser o que vai nortear a gestão de risco de tudo dentro do município. É o risco de barragem, é o risco hidrológico, o risco geológico, tudo. Hoje, a gente tem áreas, por exemplo, sobrepostas de riscos diferentes e as rotas elas têm que ser as mesmas. O ponto de encontro, ele não está escrito que é de barragem, ele é para chuva também. Ele é uma situação de deslizamento, porque o ponto ele tem que ser 100% seguro. O ponto de encontro, uma das observações que a gente coloca para todos os empreendedores lá em Nova Lima o ponto de encontro tem que ser o lugar mais seguro do que a casa da pessoa. Certeza. Entendeu? Então, nunca a gente vai chegar lá para tratar de um risco de barragem numa comunidade sem antes mostrar para ela todo o cenário que ela está envolto. Fulano, você mora na beira do rio. Então, assim, você está sujeito a N fatores aqui. Vamos nos preparar, porque a preparação é basicamente a mesma. Exato. O simulado de rompimento de barragem, ele vai servir também para inundação. E aí é uma das questões que a gente também quer avançar e buscamos evoluir. Por que a gente não faz um simulado integrado? Quantos simulados eu vou ter que fazer com o mesmo bairro? 3, 4 no ano? O cara vai em um e não quer ir mais. É verdade. Eu te perguntei aquela hora sobre as barragens, Sim. porque sobre a sobreposição de mancha, porque eu trabalhei justamente em Congonhas. Sim, nossa. E eu estava à frente pela empresa que eu trabalhava na época, que era a CSN Mineração, no PMSB. Ah, legal. Então lá justamente é isso. A gente fala que barragem, ela é um itemzinho só lá do Plancon, entendeu? Isso. Ela está dentro do Plancon e tem outros riscos. E lá, realmente, a sinalização é assim. Tudo é para todos os cenários, né? É muito interessante isso que você coloca, William, quando você tem uma comunidade que tem uma baixa maturidade de consciência de risco, acaba que a pauta de um PAI-BM era uma oportunidade. Super. Falou tudo. Então, e aí, olha é o cartão de visita que você entra na casa do sujeito para, olha, a gente precisa de falar sobre essa barragem do qual o senhor mora próximo, mas aqui tem um rio do seu lado, tem uma encosta que, essa chuva que acontece todo ano em outubro, ela pode causar um problema. O senhor sabe como fazer se caso isso acontecer? Então, acaba que é uma oportunidade mesmo, né? Uma janela de entrada. Felipe, olha para você ver. Essa semana passada eu tive a oportunidade de conduzir um painel na Conferência Municipal de Meio Ambiente que tratava sobre mudanças climáticas e a gestão de desastres dentro do município. Muitas pessoas interessadíssimas no tema. Quantas delas foram em algum seminário orientativo de barragem? Quantas? Nenhuma. Nenhuma? Tá vendo? Por que esses seminários não podem ser mais aproveitados? Não quer dizer que a gente não vai falar de barragem, não. A gente vai falar de barragem. Mas se a gente não trouxer contexto para as coisas, as pessoas vão deixar de ter interesse. Porque todo ano é a mesma coisa. William, é muito interessante o que você traz. E a minha próxima pergunta aqui para vocês é exatamente isso, né? Assim, como que vocês acham que vai estar, né? Os nossos simulados, territórios, percepção de riscos que a comunidade tem daqui a mais ou menos 5 anos. Você está falando do Plancon, a minha visão, tá, já trazendo, é que provavelmente a gente vai tomar mais posse do Plancon para integrar o risco de barragens dentro de uma discussão muito maior sobre riscos e desastres, né? Sim. É uma percepção. E eu queria te convidar, né, para você, junto comigo, pensar aí numa mesa e no podcast para a gente conversar especificamente sobre os Plancons.
Porque eu acho que vale a pena. Tem um capítulo lá que nos interessa aos empreendedores, a toda a comunidade da mineração, e entender como que a gente pode fazer do instrumento Plancon um aliado muito maior quando a gente pensa aí na gestão de crises e emergências para barragens. Vejo uma oportunidade. Claro. Tá? Bora? Não, já tá aceito a proposta. Vamos desenhar isso juntos. Assim, quando a gente vai tratar desses temas de emergência, comunidade, é muito importante que a gente não desperdice o tempo das pessoas. E aí, assim, pô, vamos fazer o simulado, vamos fazer o seminário, vamos fazer com que ele seja o mais rico possível. Vamos tentar transferir o maior conteúdo. O que as pessoas querem saber? Vamos dar dinamismo na coisa. Eu acho que passou da hora, sabe? A gente está no século XXI, na era da tecnologia. O que a gente tem de artifício para trazer o interesse das pessoas? Porque, assim, se continuar do jeito que tá, e aí o que a gente vem, e aí pautado em dados, tá, gente? Cada ano que passa, as participações vão caindo. Sim. Isso aí, a gente vê isso evidentemente. Se continuar do jeito que tá, vai chegar um certo cenário daqui a 5 anos que as pessoas vão fazer o simulado, não vai ninguém. Vai só a gente. Que são os órgãos, né? Que tem que avaliar aquilo ali. E aí? Como é que reverte? É aí que está o desafio. E aí a gente precisa de, assim, trazer colaboração dos órgãos, porque, cara, todo órgão tem pessoas interessadas em fazer diferente. Só que você tem que romper paradigmas. Então, muitas vezes, aquilo que sempre foi feito da mesma forma, tá dando certo, a DCO tá saindo, a barragem tá tranquila. Será que é o suficiente? A cultura de segurança, né, de prevenção, enfim, a gente observa que sempre que acontece um desastre, sobe, pum, todo mundo fica preocupado. Vou pegar um exemplo de Nova Lima, 2022, inundação do Rio das Velhas, a gente teve mais de 1.400 pessoas desalojadas. Mobilização de abrigo, resgate de madrugada, uma loucura. Nesse momento, não tínhamos Plancon ainda. Tinha chegado na Defesa Civil, tinha 1 mês, não, 2 meses, tipo, algo nesse porte. E aí ali eu observava, falei assim, gente, além do pessoal não estar preparado, as coisas não se conversam, as agências não sabem quem é o coordenador, quem é fulano, eu não sei para quem eu ligo. Às vezes, naquele dia, vou dar um insight para vocês, que eu vou até falar para a câmera também. A aeronave, gente, nunca tem que ser o primeiro recurso dentro de um resgate. Sabe por quê? Porque a aeronave não voa quando está com chuva. Sem teto ela não decola. Então, assim, para a IBM que está escrito lá, resgate de aeronave, isso tem que ser o último caso. E detalhe, se o comandante do bombeiro ou quem tiver na região falar assim, vamos precisar da aeronave, vai decolar lá da Pampulha, não sei, de algum lugar, não deu teto, ele não autoriza. Nós vamos resgatar como? Então, assim, são insights que a gente precisa trabalhar, tem que trazer pessoas criativas para a mesa, tem que buscar novos métodos, porque o tema é interessante. Dito essa conferência do meio ambiente que eu te falei, várias pessoas interessadas e discutindo pautas com maturidade. Não é aquecimento global, não, discutindo com maturidade, dando propostas consistentes. Sugestão de legislação municipal, gente. Saiu. E agora a gente vai defender essa mesma tese no Conselho Estadual de Meio Ambiente. Perfeito. Felipe, como é que você vê aí os próximos anos e a maturidade aí, pensando na cultura de segurança e territórios? Eu acho que você, Marina, e o William já deram um pouco a palavra, assim. Eu acho que nos próximos anos deixar o Plancon cada vez mais sistêmico dentro do território, de viver esse Plancon cada vez mais sistêmico. E aí é um ponto que o William ele traz muito bem, que é uma crítica muito pertinente, que para além daquilo que está na regulamentação, que está no regulatório, que está na legislação, pensar fora da caixa, eu acho. Como que a gente pode tratar essa comunidade de uma forma diferente? Como que a gente pode chamar essas pessoas? Como que a gente pode engajar essas pessoas de uma forma diferente? E isso a lei não nos dá.
Então, você entender o território, você adaptar a sua fala, o seu contato com aquele território, eu acho que é o nosso desafio diário, mas eu acho que se a gente quer, se a gente deseja que daqui 5 anos nós tenhamos territórios mais resilientes, mais conscientes do seu risco, eu acho que o caminho é justamente esse. Como vamos pensar diferente? Como que a gente vai tratar essa comunidade de uma forma diferente? Perfeito. E eu sou uma otimista, né? Eu acho que a gente vai estar melhor, porque eu vejo hoje muitas ações nas escolas. E eu acho que é da base que a gente vai começar a criar essa cultura. Então, hoje, eu vejo muitos territórios que às vezes nem são impactados pelas AS, que a gente sabe que é uma obrigatoriedade, né? Se você tiver escola nas AS, você fazer ações. Mas às vezes o território nem é impactado pelas AS, mas as empresas elas têm investido em ações nas escolas, né? Tem a escola segura, defesa civil nas escolas. E eu acho que isso vai criando uma cultura de prevenção nas crianças, e elas levam isso para casa. E eu acho que é um trabalho bem de formiguinha, vai ser aos poucos, mas eu acho que é na base que a gente cria isso. Né? Então, assim, eu sou otimista que daqui 5 anos ou 10 anos, essas pessoas que aprenderam lá na escola e todo ano estão aprendendo, elas vão estar mais esclarecidas e mais preparadas, e elas vão no simulado mesmo, elas achando que elas já sabem, que já estão preparadas, né? As crianças acabam chamando os pais, movimentando a comunidade. Sim. Gente, discussão de altíssimo nível, né? Queria agradecer aí os nossos convidados, Dirley, Felipe, William. E para a gente finalizar, né, vou fazer mais uma rodada aqui, né, de agradecimentos, considerações finais, para a gente concluir esse último episódio da temporada do IEM Podcast. Vamos dar uma pausa, né, para a gente estruturar novidades e inovação para 2025. Então, Dirley. Eu quero agradecer novamente o convite, né? Agradecer o meu trio podcast, né? Que a gente acha que tem tido. Exatamente. A gente tem tido, assim, maravilhosas discussões aqui nessa mesa, né? Agradecer o William, o convite, ter vindo aqui dividir com a gente, né? A tanta experiência que ele tem, ainda mais num território tão, assim, complexo, né? É muito diferente do que eu enfrento hoje, graças a Deus. Mas a gente sempre aprende muito quando a gente senta aqui. Então, assim, só agradecer mesmo, né? E que venham os próximos episódios aí, né? E que a gente vai continuar na luta aí, tentando fazer com que os nossos territórios estejam, assim, os mais seguros possíveis, né? Fazendo nosso trabalho com muita responsabilidade, né? E muito respeito pela comunidade, porque a gente está em busca do bem comum, né? Então, é isso. Perfeito. Felipe? Bom, quero agradecer mais uma oportunidade que a gente tem de debater, de pensar diferente, de pensar novo, de pensar inovação e como que a gente pode trazer novas propostas. Eu acho que cada vez que a gente senta nessa mesa e conversa e com diferentes pessoas, diferentes profissionais que passam aqui nesse podcast, a gente tem a chance de compartilhar, mas também de aprender um bocado, assim. Então, acho que essa é a grande lição nossa. Obrigado. Obrigada, Felipe. E o William, nosso convidado que brilhou muito nessa mesa. Ô, gente, obrigado. Eu estou sempre à disposição. Quero agradecer também a oportunidade de... eu fico feliz quando a gente senta numa mesa para discutir ações para melhorar o engajamento de comunidade, sabe? É um desafio. A gente, como Defesa Civil, sofre isso na pele. Porque para a gente, o que vale o nosso trabalho se a comunidade não participar, se ela não se engajar? Então, eu vou terminar sempre dando a minha frase que Defesa Civil somos todos nós e agradecer a oportunidade mais uma vez. Teve um insight, uma dúvida, quer fazer algum comentário? Deixa aqui no nosso podcast esse comentário para nós, essa dúvida, né? Quem sabe a gente consegue aí montar uma nova mesa para uma nova discussão ou até mesmo criarmos conteúdos para todo o setor para responder essas dúvidas, né? Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Novidades em 2025, aguardem. E eu quero agradecer mais uma vez essa mesa maravilhosa. Gente, até a próxima.